E qual é o segredo para essa rendição? A rendição desse falso centro, desse eu. Uma vez que você já esteja dentro de uma aproximação desses encontros, esteja investigando isso já há algum tempo, pelo menos lendo sobre isso, já tenha ouvido falar sobre isso, ou pesquisado, ou assistido alguns vídeos, o que é, na verdade, essa rendição? O que é essa rendição? Aqui se trata da rendição do mim, do eu, desse sentido de separação, desse sentido de presença. É curioso usar a expressão sentido de presença. O sentido de presença é, de fato, a verdadeira ausência da presença. Quando há o sentido de alguém, não há a presença da realidade, porque é exatamente o sentido de alguém que determina essa ausência desta realidade. Esse sentido de alguém é o sentido de separação. Se você está presente, a ilusão está presente. Talvez você diga: "Mas é muito complicado isso. Como posso me livrar desse mim, desse eu? Como pode haver essa rendição? Como ela acontece?" Porque essa é a pergunta, né, que muitos de vocês fazem. Como posso render esse mim, esse ego, esse eu? Eu queria perguntar a vocês uma coisa: quando é que você olha sem esse eu? Quando é que você escuta sem esse eu? Quando é que você percebe o que está à sua volta sem esse eu? Talvez você diga: "Não, essa não é a minha experiência". E eu vou continuar afirmando aqui. Desde a infância, você vem vivenciando isso, mas nunca valorizou isso. Quando você era bem pequeno, você tinha muito mais acesso ao que eu estou dizendo agora do que nesse momento, mas isso ainda continua presente. Existem instantes na sua vida que você olha sem o eu, que você escuta sem o eu, que você percebe as experiências à sua volta sem o eu. É só alguns segundos depois que surge o pensamento para nomear a experiência, ou para discutir sobre a experiência, ou para se firmar na experiência. Alguns segundos depois surge esse sentido do pensador, do observador, do experimentador para dizer: estou aqui, para sentir isso. Estou aqui para ver isso. Estou aqui ouvindo. Então, esse sentido de alguém nem sempre ele está presente. Então, quando você me pergunta o que preciso fazer para render o ego, para render o eu estou te dando aqui já o segredo do Zen. No mosteiro, o mestre ensina os monges a varrer o pátio, a recolher as folhas, a cortar batatas na cozinha, a ir buscar a água no poço,
Como é que você faz isso? Sem o eu? Em alguns momentos da sua vida, isso vem acontecendo desde a infância, você apenas olha, não dá nome. Você não concorda com o que vê, não discorda do que vê, não é contra o que vê, nem se horroriza com o que vê, nem se assusta com o que vê. Você apenas olha. Quando existe essa reação, não há esse olhar. Talvez o que eu esteja dizendo possa parecer surreal, mas todos nós sabemos, porque já vivenciamos isso. Só que isso agora como memória não vai funcionar, não vai funcionar. Todos nós sabemos de momentos onde você não estava e, no entanto, você estava. Os momentos mais belos, mais extraordinários, mais inomináveis de fantástico na sua vida foram momentos onde você não estava e, no entanto, lá estava você. É sempre o sentido do eu para reagir com a rejeição ou a aceitação, a nomeação, a classificação, isso de como é bonito, que coisa horrível. É sempre o sentido do eu para comparar. Isso sim, olha como aquilo é diferente. É sempre esse sentido do eu entrando. Isso é muito rápido. Isso é uma programação que vem lhe acompanhando desde a infância. Mas o fato é que essa rendição não é uma coisa impossível, porque isso é inato, isso já está presente. Tudo que você precisa é aprender a desaprender o que você aprendeu. Você aprendeu a comparar, aprendeu a julgar, aprendeu o que é bonito, aprendeu o que é feio, aprendeu a dar nomes, aprendeu a reagir. Então surgiu o sentido do eu se separando da experiência. Vocês acompanham isso? Nem? Dá para acompanhar isso? Não é quando você olha que está presente a reação, é quando a fala chega, é quando o pensamento chega. Então há uma separação. Então o que é essa rendição? É permanecer como indicado pelo mestre no Zen para os monges. Ao varrer, apenas que haja só o varrer. Ao comer, que haja apenas o comer. Que ao caminhar, que haja só o caminhar. Que ao olhar, fique só com o olhar. O pensamento presente, ele não é a realidade daquilo que agora que está. O pensamento é uma representação sempre de memória, sempre de lembrança, sempre de imagens. Vejam como isso é muito básico, gente. Então não digam para mim, é complicado render o ego. Não, não é complicado. Requer atenção plena. É o que é colocado no Zen para os monges. Mindfulness, atenção plena. A palavra mindfulness em inglês significa a mente nessa alerteza, nessa totalidade de alerteza. Mindfulness, atenção plena. Requer atenção plena. Olhar sem nomear. Olhar sem abrir o arquivo. Olhar sem colocar
o elemento que vai reagir. Olhar sem o observador, olhar sem o pensador. Alberto, então o que é não reagir? É olhar, é ouvir, é sentir, é viver, que agora que se mostra, sem o conflito, sem o conflito. Ah, então olhar para uma mulher bonita, olhar para um homem lindo, musculoso, olhar não é o ponto. O conflito do desejo é a confusão, é a desordem emocional, é a desordem psicológica, é o sofrimento. O problema não está no objeto, o problema está na ilusão do sujeito, na experiência. Então, o que é rendição? Foi a pergunta que foi feita agora aqui. Rendição é permanecer agora aqui, em seu ser, que é consciência. Não abra a gaveta, não dê nomes, a não ser que você precise dar nomes. É diferente. Então, não confundam isso. Os objetos nos preenchem psicologicamente ou fisicamente, mas não nos completam. Porque não há amor na sensação, não há amor no prazer. Prazer é prazer, sensação é sensação e amor é amor. O amor está presente quando o sentido do ego não está. E quando o sentido do ego não está, a apreciação do belo ou a apreciação do que é, e aqui nesse sentido a beleza está no que é. Um artista olha para um monturo de lixo e tira uma foto, e aquilo fica de uma beleza estonteante. Porque ele encontrou a beleza onde você, com a mente, vê a fealdade, vê a feiura, vê o feio. A beleza está nesse encontro com o silêncio, que naquele momento o artista quis capturar. E de uma forma misteriosa até conseguiu, mas aquilo se foi. Foi só mais um estado de flow. Né? Ele teve um momento de ausência do ego, onde o corpo, a mente e a emoção e o seu ser estava completo ali naquele momento. Isso é o estado de flow. Isso é assim conhecido na psicologia positiva. Só que as pessoas buscam esse estado como estado de excelência e os atletas descobriram que esse estado é possível, aí ficam fissurados por isso, recebem treinamentos para conseguir isso. Só que isso é o estado natural do sábio, do ser realizado, ele está em estado de flow. Como não há conflito, como não há o sentido de separação entre ele e a experiência, ele está fluindo com o momento, com o que é. Isso é alta performance, isso é beleza, isso é um encontro com a realidade, isso é um encontro com o seu ser. Eu tenho chamado isso de real estado de flow. O real estado de flow, estou propondo aqui para vocês. E eu não sou um treinador de esportes radicais ou de esportes. Estou treinando vocês para adentrar essa dimensão de pura consciência. O mestre no mosteiro Zen fala desse mindfulness, desse estado de atenção plena, o que alguns também têm chamado de mindfulness, através de técnicas ou prática. Não requer prática, não requer técnica, requer atenção. Atenção. O problema é que, não vou dizer para vocês que essa atenção plena seja fácil. Compreender aqui o princípio é fácil. Assumir isso não é fácil, porque somos displicentes no ego. Somos preguiçosos no ego. Somos do hábito, somos da rotina. Estamos por demais identificados com uma programação de separação. Então, quando a gente presencia um objeto, é muito rápido o movimento da mente egóica.
porque não há esse exercício de atenção plena, ele entra logo, o sensor entra e diz, gostei, não quero. Começa a dar nomes e começa a fazer. Em razão dessa desatenção, essa desatenção assumiu esse sentido do ego. É nesse estado de desatenção completa que o ser humano vive, nessa completa desatenção que está presente toda a loucura, toda a maluquice, toda a insanidade humana. Todo sofrimento está nessa desatenção. Nós temos que receber esse treinamento. E é isso que eu tenho procurado aqui. Eu quero lhe mostrar como varrer o pátio, como lavar a louça, como olhar sem o observador, como ter o pensamento e não colocar um pensador nisso, como ir além do pensamento. E você vai além do pensamento quando o pensador não está. As pessoas querem se livrar de pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos, repensamentos negativos. Elas querem se livrar do estresse que o pensamento causa, o sofrimento que o pensamento causa. Mas elas sempre colocam um pensador por detrás daquilo, exatamente rejeitando a experiência do pensamento. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não é assim que funciona. Elas se deitam para dormir e os pensamentos começam a correr na sua cabeça. Elas não percebem que elas estão no mesmo processo durante o dia inteiro. Se elas não fazem isso durante o dia, se elas não quebram esse modelo, acompanham isso aqui? Tá? Se elas não quebram esse modelo durante o dia, quando deita para dormir, o corpo está relaxado, a mente se solta. A mente egóica se solta, porque ela já não tem mais com que se distrair. Aí ela diz, é a minha hora, aí ela se solta. Tá? Esse estado de insônia é um deleite para o ego em contradição, em conflito, em medo. E esse é o estado de neurose do ser humano. Esse é o estado de desordem psicológica do ser humano. Isso é insanidade. Então temos que descobrir a arte da meditação. E essa arte da meditação tem como base essa autoobservação. Essa autoobservação quebra esse conflito que ocorre quando o experimentador surge, quando o pensador surge, quando o observador surge. Isso é real meditação. Não é ficar sentado, de pernas cruzadas, respirando de uma certa forma, ouvindo uma música silenciosa. Porque nem sempre tem uma música silenciosa para você ouvir. Às vezes o vizinho coloca lá um rock pesado e você está na hora da sua meditação. E aí, como fica? Ou então você está dirigindo, ou então você está no seu dia a dia, você está no seu viver diário, e nem sempre você tem um momento para a meditação. Por que as pessoas têm que ter um momento para a meditação? Se elas estão no ser, e o ser está além de todos os momentos. Não tem que ter um momento especial para ser o que você é. Você tem que aprender o que isso representa. Isso é real rendição. Isso ocorre em razão de um trabalho de autoconhecimento, de autoobservação, de real meditação. E é isso que temos falado aqui. O ponto está em se tornar ciente de si mesmo, cônscio de si mesmo. Então é possível ir além dessa dualidade, portanto, além do sentido do eu, e isso é real rendição. Ok? Vamos ficar por aqui. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus, ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.